Bom dia! Hoje nós iremos falar sobre autoestima com autoconhecimento. Nós iremos ter uma conversa e eu escolhi esse período da manhã porque eu acho que é bem mais tranquilo, mais sossegado, principalmente para nós mulheres e mães, né? É um momento mais tranquilo. Eu já tô aqui com meu cafezinho, porque café é tudo, né? Quem começa o café, já o dia já com o seu cafezinho, já começa a acordar, né? Então, vamos lá. Nós iremos falar sobre autoestima com autoconhecimento. Primeiro, nós precisamos nos conhecer, saber quem somos, saber que a versão que estamos hoje, né, a nossa autoimagem que somos, que temos, é nossa, foi nós mesmos que fizemos ou foi outras pessoas, foi com o olhar de outras pessoas. Saber o que está te travando, quais são as crenças, as emoções e sentimentos que estão ali junto com você, vivendo com você e que está te travando, quais seriam elas. Isso também é muito bom a gente descobrir, né? Porque quando a gente descobre as nossas emoções e sentimentos, nós começa a ter o controle delas e não elas nos controlar, né? Então, tem uma pergunta aqui que eu fiz que é assim: o que acreditamos em ser possível ou impossível para nós? Né? Com essa pergunta, a gente já começa a pensar, né? O que pode ser possível ou impossível para mim? Né? Antes, eu pensava que tudo era impossível para mim. Acreditava que, eu não sei muito bem me expor, eu não sei falar, eu não conseguiria gravar um vídeo, eu não conseguiria pôr as minhas ideias, os meus conhecimentos. Então eu sempre levantava outras pessoas para fazerem isso, ou às vezes nem fazia, né? Deixava mesmo no papel e pronto. Isso porque a minha autoestima ela não estava alta, né? Ela estava baixa. Eu não acreditava em mim, porque eu achava que tudo era impossível, né? Nada era possível, tudo era impossível. Mas por que eu acreditava que tudo era impossível? Porque existia crenças, existia sentimentos, existia emoções que estavam no momento me controlando, que estavam no momento me travando. E para que nós venhamos a ter um autoconhecimento, nós primeiro precisamos saber o que está nos travando, né? Eu, antigamente, eu tinha ideias, projetos que sempre ficavam no papel porque eu não tinha coragem. E hoje eu quero te perguntar, o que está te travando? O que você não tem coragem de continuar ou de fazer nascer o seu projeto, a sua ideia? Talvez você esteja aí pensando que a autoestima é um sentimento que não tenha muito valor. É algo que talvez isso eu não preciso tanto, porque eu preciso é a prosperidade, né? Preciso de prosperidade. Só que para você adquirir tudo, a prosperidade, adquirir conhecimento, adquirir avanço, você precisa ter a autoestima. Porque se você não tiver a autoestima, vai chegar um momento que vai te travar. Vai chegar um momento que você não vai conseguir avançar. Por causa dos sentimentos e as emoções que estão aqui dentro e as crenças que estão aqui dentro que vai te parar. Para nós conseguirmos, vamos dizer, a prosperidade, que hoje todo mundo está atrás da prosperidade, né? Então, para você conquistar a prosperidade, o que você precisa fazer? Será que é só trabalhar? Sair trabalhando que nem um doido? E trabalhar que você vai conseguir a prosperidade? Não.
Você precisa quebrar algumas crenças dentro de você, né? Eu falo isso porque também eu tinha algumas crenças em relação à prosperidade. Eu acreditava que eu não precisaria ter muito dinheiro, que o que eu tinha já era necessário, já bastava, eu não precisava ter tanto. Acreditava que riqueza não era para mim, né? Poderia ser para os outros, porque eu queria mesmo era conquistar as riquezas dos céus. Só que isso é tudo crenças que foram colocadas no decorrer do nosso dia. Então, a autoestima, sim, ela é algo que faz com que o cidadão, que o indivíduo se avalie cada vez mais. E o que nós avaliamos em nós, né? Todos os dias. Nós avaliamos o nosso corpo, avaliamos a nossa espiritualidade, avaliamos nossos sentimentos e emoções, que é em relação à nossa alma, que estão tudo isso, né? Então, nós sempre estamos avaliando esses 3 itens e nunca estamos satisfeitos com nada, sempre estamos reclamando, né? Reclamamos do corpo, reclamamos do sentimento, às vezes de algum momento que a gente estoura ou algum sentimento que a gente está deprimido, só que a gente não vai entender o porquê disso. Por que eu estou triste? Por que eu estou deprimido? Por que eu não consigo avançar? A gente nunca quer entender o porquê. A gente só reclama, né? E isso não é o princípio, não é o começo que tem que ser feito. O começo é saber o motivo daquele sentimento, saber o motivo daquela crença, para que você possa curá-la, né? E continuar a sua jornada. E quando você chegar onde você quiser, onde você deseja, ela não vai mais te travar, ela vai te servir para um conhecimento, ela vai te servir para um aprendizado. Tudo que nós passamos, né? Eu falo de mim mesma também, porque eu passei algumas coisas na minha infância, tudo. Então, tudo que nós passamos serve para o crescimento, serve para aprendizado, né? Então, nós precisamos saber muito bem, antes de construir uma autoestima inabalável, nós precisamos ter nosso autoconhecimento. Saber o que está travando, saber qual é a forma, né? Porque falar assim, Priscila, eu sei o que me trava. Me trava é um sentimento da minha infância, com o meu pai ou com a minha mãe, ou algum momento de inferioridade, um momento de escassez, eu sei o que me trava. Tá, aí sabendo o que nos trava, nós iremos poder trabalhar isso, né? E como que eu posso trabalhar esse momento, esse sentimento, essa crença, né? Que não faz bem para mim nem para você, né? Para que nós possamos avançar. O sentimento que nós iremos trabalhar, né? Ou emoção, é você trabalhar de forma que você não procrastine, né? Você sabe daquele sentimento, né? O meu sentimento era um pouco de rancor, sabe? Raiva que às vezes eu tinha da minha infância. E aí eu fui tratando de uma forma, o que eu poderia fazer? Como que eu poderia perdoar a pessoa? Teve uma época que eu fiz um exercício de perdão, né? Esse exercício de perdão foi de escrever 2 cartas. Eu escrevi 2 cartas. A primeira carta, eu era de acusação. Eu acusava a pessoa, falava tudo para essa pessoa, de acusação. Eu falava todos os meus sentimentos, todas as minhas revoltas, todas as minhas iras, as minhas insatisfações. Eu falei tudo nessa carta. Na segunda carta foi uma carta de perdão, em que eu comecei a falar que eu entendi o porquê do erro. Porque muitas vezes nós cobramos coisas, né? Principalmente nós que às vezes teve uma infância não muito boa.
Aí a gente começa a cobrar coisas de pessoas que às vezes também não teve o que você tanto deseja. A gente cobra muito de nós mesmos e cobramos também das pessoas que estão ao nosso redor. Só que a nossa atitude, ela é zero, né? Ela é zero. A gente não toma atitude para mudar aquela situação que estamos vivendo. A gente só quer cobrar, 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 cobrar e nada de atitude. E aí eu fui vendo que para que eu pudesse mudar esses sentimentos que estavam aqui dentro de mim, em que me atrapalhava, me travava, né, como pessoa, eu tinha que agir. Não bastava eu apenas ter a fé que, não, eu tenho fé que Deus vai me tirar esse sentimento. Sim, Deus tira esse sentimento, né, ruim que tem em nós, essas crenças que está aqui dentro de nós, Deus tira. Só que você precisa agir também, né? E qual é a forma da ação? A minha primeira ação foi essas duas cartas que eu fiz. Foi o momento que eu liberei o perdão. Porque muitas vezes o perdão, para você liberar, você precisa colocar para fora, né? Tudo que está aqui dentro. No momento, eu não tinha alguém para poder conversar e falar. Porque também, às vezes, tem coisas que é difícil você falar com alguma pessoa, né? Então, no momento, eu não tinha ninguém para poder falar, conversar sobre esses sentimentos. Então, eu tive o conhecimento, né, de fazer essas duas cartas. E como teve um professor meu que falou que o papel aceita tudo, e é verdade. O papel, ele aceita tudo. E naquele momento eu falei de tudo que eu sentia, e foi algo libertador. Quando eu coloquei os sentimentos ali naquele papel. E depois coloquei o perdão também. E o perdão é isso, né? A gente tirar o que está aqui dentro para fora. Então, a autoestima, ela é algo que a gente está sempre avaliando. E sempre avaliando a espiritualidade, que ela também é importante. Não tem como nós sermos 100%, né? 100% corpo, tá? Com o nosso corpo maravilhoso, 100%, não, as emoções, os meus sentimentos já estão controlados, mas a espiritualidade não quer. Não tem como. Nós precisamos também ter 100% da espiritualidade, porque o ser humano, ele tem essa necessidade, né? De sempre se conectar com algo maior do que ele, né? E eu acredito que algo maior do que eu é apenas o meu Criador, né? Que fez tudo esse planeta, o universo, que tá tudo aí conspirando a nosso favor, né? Tudo que a gente pede, o universo sempre traz para nós, né? Deus sempre está trazendo. E o nosso corpo também, nós precisamos também avaliar o nosso corpo. Estamos sempre avaliando o nosso corpo, né? E qual é a ação que você está fazendo em relação ao seu corpo? Você está tendo uma alimentação saudável? Você está praticando uma caminhada, fazendo exercício? Né? Muitos de nós hoje nós só estamos na correria, né? Nessa correria louca de trabalho, de dinheiro, de tudo, até da parte também virtual, né? Quantos de nós estamos gastando tanto tempo no virtual e não aproveitando o que tem de mais ao nosso redor, não aproveitando o momento de estarmos fazendo uma caminhada, um momento de família, que também é muito importante para nós e para os nossos filhos, né? Então, a autoestima, ela é isso, e ela é essencial. Muitas pessoas, eu li uma reportagem que fala sobre as mulheres, né, mães, principalmente as mulheres mães, que tá com
70% delas não conseguem voltar novamente para o mercado de trabalho por causa dos seus filhos, né, que são pequenos, e o mercado em si acaba não nos aceitando. E além de não nos aceitar, também tem a preocupação, né, da gente, com quem que a gente vai deixar nossos filhos? E aí eu fico pensando, como que tá a autoestima dessa mãe? Porque eu sou mãe também, né? E há 7 anos atrás, eu larguei mão da minha profissão para ficar com os meus filhos. E nesse momento que eu fiquei com os meus filhos, eu me distanciei do mercado e já nem sabia muito bem o que estava acontecendo. E nem sabia muito bem o que estava acontecendo comigo. Porque a gente fica tanto no mundo infantil que acabamos esquecendo muitas vezes do que gostamos, dos filmes, de tudo a gente esquece, porque a gente começa a ver o mundo infantil dos nossos filhos. E aí, como que tá a autoestima da mulher, né? Da mulher mãe? Como que ela tá dentro de sua casa com seus filhos? Nós precisamos estar bem para que a nossa família esteja bem. É fundamental, né? Que nós estejamos bem para que os nossos filhos, o nosso marido, nossa casa, o nosso lar, ela esteja bem também. E como que tá a autoestima com o autoconhecimento dessas mães? Porque essas mães também, além de ela aguentar, né, esse baque, né? Porque não é fácil essa vida de mãe, né? Com certeza muitas mães estão aqui, estão até concordando, né? Que não é fácil. Mãe, ela é enfermeira, é dona de casa, ela trabalha fora. A mãe é a psicóloga também, muitas vezes, né? Fazer a psicologia ali com os filhos. Então, às vezes, no momento de ser mãe, acaba nos sugando tanto, que às vezes a gente esquece de nós. Esquecemos, eu sei porque eu esqueci de mim enquanto eu estava, né, sendo mãe, apenas mãe. Esqueci um pouco de mim. Então, a minha autoestima, ela estava totalmente abalada, né, por causa de que eu vi de uma família, já vim já com, né, vamos dizer, na nossa infância, da escola, amigos, adolescência. Então, a gente já vem com uma carga sobre nós, né? E a gente vai vivendo sem se preocupar em sarar, em curar nenhum sentimento, né? A gente ignora, essa é a verdade, nós ignoramos os sentimentos que passam por dentro de nós. Porque para algumas pessoas o sentimento, quando nós falamos ou voltamos a lembrar do sentimento, dói muito esses sentimentos. Aí com sentimentos vem as emoções, a tristeza, a vergonha, vem a raiva, né? Vem esses sentimentos que também muitas vezes nós não conseguimos controlar. E aí a gente fica pensando, né? Dói demais para mexer com isso, então não quero mexer, vamos deixar ali quietinho, no cantinho. Só que nós, como mães, se temos sentimentos que nós mesmos às vezes não queremos mexer conosco, como que a gente vai lidar com os nossos filhos? Será que o sentimento que eu não queira curar, um sentimento que eu não queira tratar, uma emoção que eu não queira tratar, será que isso eu vou passar inconscientemente para os meus filhos? Será que isso vai ser algo que depois, lá para frente, eu vou ver neles aquilo que eu não gostaria de ver porque eu vejo em mim? Será que esse sentimento que eu não quero tratar hoje,
aquela emoção que eu não quero tratar também, porque dói em mim. Quando os meus filhos estiverem passando, talvez pelos mesmos sentimentos, as mesmas emoções, como que eu vou poder ajudar? A autoestima de uma mãe e mulher, ela tem um peso diferente, né? Eu acredito que ela tem um peso, porque eu sinto esse peso também, né? Ela tem um peso diferente de uma autoestima de uma mulher que não é mãe, né? Porque nós que somos mães com autoestima, né? Nós somos não somente responsável por nós também temos a responsabilidade com outros seres, né? No meu papel são 3. São 3 que eu tenho. Então, quer dizer, eu tenho essa responsabilidade também de eu estar bem com todas as minhas emoções, os meus sentimentos. Claro que tem emoções que às vezes aflora, né? Além do normal. Só que eu já sou consciente e falo assim, nossa, por que eu fiz aquilo? Mas por que eu tive aquele sentimento, aquela emoção? Por que eu fui tão explosiva? Então, quer dizer, você já tem essa consciência, esse autoconhecimento que aquela emoção naquele momento, ela foi aflorada. E se ela foi aflorada, é porque você tem que tratar, né? Porque se ela foi aflorada e fugiu do seu controle, então quer dizer, é uma emoção que você tem que, né? Tem que tratar, controlar, para que você tenha o controle dessas emoções e não as emoções venham a controlar você, né? Claro que muitas vezes isso acontece comigo também, né? Porque tem emoções que às vezes fogem, principalmente quando as crianças começam a brigar entre eles. Então tem emoções que fogem. Sim, só que aí eu vou, controlo, calmo, saio um pouco de perto deles, relaxo, né? E volto depois. Mas assim, a mãe, ela tem um peso a mais. Tem um peso a mais com a sua autoestima. É porque a sua autoestima tem que ser para ela e tem que ser também para os filhos. Porque eu não quero que as minhas emoções, que ainda estou, né? Porque emoções e autoestima, autoconhecimento é um processo que nós fazemos constantemente. Não tem como falar assim, ah, não, agora eu curei o perdão, não preciso mais pegar esse sentimento, né, de perdão, essa ação. Não, já foi. Não, não é bem assim, né? Eu ainda tenho uma jornada ainda pela vida, né? Então eu acredito que ainda eu vou precisar perdoar muitas pessoas e como também muitas pessoas vão ter que me perdoar, né? Porque nós não somos perfeitos. Temos sim as nossas falhas, temos as nossas emoções afloradas, algum sentimento ainda também aflorado que precisamos tratar. Precisamos ter essa responsabilidade e consciência do sentimento, do corpo, do espírito, e que nós venhamos tratar cada um, né, cada um separado, para que um todo seja completo. E eu tenho essa consciência que nós estamos num processo, né? E é esse processo que eu quero convidar vocês, para vocês também estarem nesse processo, porque não tem como nós alavancar assim, sabe? Sem ter um processo. Não tem como a gente querer, eu quero chegar em tal lugar, eu quero ser tal pessoa, sabe? Tal pessoa é um exemplo para mim, eu quero ser igual a ela. Então, quer dizer, para você conquistar o que deseja, há um processo, né? Há um processo nisso. E nós precisamos respeitar esse processo, subir de escada, degrau por degrau, né? Ir do pouquinho para o montão, né? Fazer pequenas tarefas que com certeza vão trazer
grandes resultados para você, né? E qual é a importância, né, das pequenas tarefas na nossa autoestima? Porque quando nós assumimos tarefas maiores, nós começamos, mas acabamos não terminando. Aí começa a procrastinação. A gente começa a empurrar com a barriga, fazer de qualquer jeito. Então, quer dizer, as tarefas, as metas, elas são importantes para a nossa autoestima. É interessante também você colocar pequenas tarefas, pequenas ações, pequenas metas para sua autoestima, para o seu autoconhecimento, né? Conhecimento de emoções, que às vezes ela estão aflorada. Eu vou listar aqui quais são as emoções que estão mais afloradas em mim. É a raiva, é o medo, é a vergonha. Eu fiz isso comigo, né? Por isso que eu tô passando para vocês, porque eu fiz isso comigo. Eu fiz uma lista das emoções que era mais aflorada em mim, que era o medo, vergonha, e quais eram as ações que eu teria que fazer, né? Eu teria que começar a pôr em prática os meus conhecimentos, né? Colocar, não ter medo de falar, não ter medo de expor uma ideia. Não quer dizer que a outra pessoa ela vai ter que concordar com você. Não precisa concordar com você, né? Você não, muitas vezes nós, né, a nossa autoestima, a gente sempre está querendo que as pessoas concordem conosco. Na nossa autoestima, a gente sempre está querendo que as pessoas sempre tenham as mesmas ideias. Não, você está certo. Sempre queremos a aprovação das pessoas, né? A autoestima, muitas vezes, estamos procurando isso. Não, nós estamos procurando a aprovação das pessoas, mas não precisa. Nós não precisamos da aprovação das pessoas. Não precisamos. Claro que tem pessoas que vão aplaudir, só que tem outras que não. E se aquelas que não aplaudirem, não tem importância. Ela tem outros pensamentos, ela tem outras visões, né? Por isso que não podemos nos comparar um com o outro. Porque cada um tem a sua visão, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu modo de olhar para aquelas coisas. O seu olhar, com certeza, ela é diferente do meu, né? Mas não quer dizer que eu esteja errado ou você esteja errado. Apenas temos olhares diferentes, né? Então, quer dizer, não precisamos procurar a aprovação. Quando você estiver construindo a sua autoestima, você não precisa procurar a aprovação. Você apenas aceite também o olhar do outro. Porque, assim, somos diferentes. E não é, as diferenças não está aí só para ter conflitos. A diferença, ela está aí para que nós venhamos ser completos. Com certeza, o olhar do outro irá me completar em algum momento. Então, quer dizer, a gente tem que ter a consciência disso. Muitas pessoas, às vezes, ficam meio ferida, né? Quando a pessoa não concorda com você, fica ferida porque a pessoa não aprovou, não teve aprovação. Não precisa ficar ferida. É normal as pessoas não concordarem. E isso a gente vai colocando aqui na nossa mentalidade, que chegou o momento que aquilo lá já não te trava, não te atrapalha. Você continua a sua jornada. Você vai no seu objetivo, que aquilo lá não está mais te atrapalhando, entendeu? Então, a autoestima com autoconhecimento é um processo que você vai fazendo aos poucos, não tem como a gente já ir para o topo, né? A gente tem que ir aos poucos. É um processo que a gente vai curando as nossas emoções, vai curando os nossos sentimentos, vai procurando uma espiritualidade, né, para que nós possamos ficar mais
assim, mais em paz, sabe? Sabendo que tem algo maior que você, que está torcendo por você, que está cuidando de você. Isso é muito bom, deixa a gente mesmo aqui em paz. Então, a autoestima é um processo com autoconhecimento, com o corpo também, né? Nós precisamos fazer, sim, muitas coisas. E muitas vezes, né, a gente sempre fala, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Mas o tempo é a gente que faz, né? Porque o tempo, ele nunca mesmo vai parar. Eu sei disso porque mãe, né, dona de casa, trabalhar fora, a gente não tem muito tempo. Só que o tempo mesmo, ele não vai parar para nós, né? Ele não vai parar para você falar assim, não, Priscila, parei agora, pode fazer o que você tem que fazer, que o tempo vai parar. Não, o tempo não vai parar para mim nem para você. A gente tem que criar o nosso tempinho, criar um tempo para nós, sabe? Um tempo para poder descansar mentalmente, descansar fisicamente, né? A gente precisa desse tempo. Muitas vezes eu reservo um tempo no período da manhã, né? Enquanto os meus filhos ainda estão dormindo, eu acordo um pouquinho mais cedo, tomo aquele café tranquila, começo, sabe, a meditar, começo a ler a palavra, né? A Bíblia. E isso me traz muita paz para o meu dia iniciar, muita paz mesmo. Então, quer dizer, o tempo é você que faz. Então, você tem um tempinho para você construir a sua autoestima com autoconhecimento. Faça uma lista, coloca lá alma, corpo, espírito. Faça uma lista de cada item desses e coloca o que eu posso, né? Primeiro coloca o que você não gosta, né? Emoções. Eu sinto muita raiva com pouca coisa, eu fico impaciente, eu fico triste. Coloca lá as emoções, que primeiro para nós tratarmos, a gente tem que saber o que vai tratar, né? Vamos dizer assim, igual um médico. Quando a gente vai no médico, o médico primeiro tem que saber qual é, né, o que tá passando, ele faz, né? Vamos primeiro descobrir o que você tem, né? E depois vai lá e dá o remédio certinho. Então, quer dizer, primeiro nós precisamos, sim, nos avaliar, ver quais são os sentimentos, emoções em relação à nossa alma, o que precisa, o que nós não gostamos, coloca lá para ficar bem claro para você, sabe? Porque muitas vezes tem sentimentos e emoções que tá no nosso inconsciente, que a gente nem imagina. Aí depois numa situação, o negócio aparece e fala assim, nossa, a outra pessoa, até você fica meio surpreso, fala assim, nossa, nem parecia que era eu, sabe? A gente fica até meio surpreso. Então coloca lá, faz a sua lista. Depois que você fez essa lista, né, de sentimentos, emoções que você acredita que tem, coloca, faz um risco no meio da folha, assim, ó. Você pega uma folha, assim, coloca aqui, né, alma, e coloca os sentimentos, emoções, tudo que você sente. Depois você passa um risco no meio e coloca aqui, o que eu posso fazer para mudar isso? Né? O que eu posso fazer para mudar isso? Que nem eu falei em relação ao perdão, né? Que eu falei sobre o perdão. Eu não tinha facilidade em relação ao perdão, né? Aí eu coloquei aqui, e aí depois eu fiz isso. O que eu poderia fazer para mudar isso? Como que eu ponho, como que eu tiro isso, esse sentimento, né, ruim que tá aqui dentro? É com perdão. Então, que é o sentimento ruim que eu sentia e como eu poderia tirar? Com o perdão. Beleza. E como que eu faço para perdoar? Como que eu faço? Porque perdoar
não é apenas falar, não, eu te perdoo. Não. Perdoar vai muito mais do além dessa palavra, perdoar, sabe? O perdoar é você pegar tudo aquilo ali que você não gosta, tratar, sabe? Isso é o perdoar. É você falar, colocar pra fora tudo aquilo que você não quer, que você sente ruim, né? Talvez no momento você não vai conseguir falar com a pessoa que te magoou. E também, às vezes, a forma que nós venhamos a falar tudo que sentimos, né? Às vezes até pode magoar a outra pessoa também. Porque às vezes ela fez isso de uma forma, né, que ela nem mesmo sabe o porquê. Então, a melhor forma mesmo é você escrever essa carta. Escreve essa carta que é bom. Coloca ali, escreve uma carta para cada sentimento. Escreve uma carta para o sentimento da ira. Por que eu sinto raiva? Do que eu sinto raiva? De quem eu sinto raiva? Faz uma carta para cada sentimento. E depois você faz outra carta. Ah, mas eu entendo. Eu entendo por que eu sinto raiva de você. Né? Ah, eu entendo porque aquele sentimento de ira, de medo, eu entendo. E depois você vai fazendo e você vai vendo que você vai, tudo que tá aqui dentro você vai colocando para fora e você vai ficando mais leve, bem mais leve. E depois aí você faz a outra, né? Pega outra folhinha e coloca corpo. O que você não gosta do seu corpo? Coloca aqui. O que eu poderia mudar? O que eu poderia fazer? Coloca suas pequenas atitudes. É uma caminhada, é tomar mais água, é fazer uma alimentação mais saudável, é não comer a pizza no final de semana, nem lanche, nem sorvete, sabe? Você vai colocando aqui. E aí você vai fazendo. Pega pequenas coisas, também não tão pequenas, né? Para que você seja tão fácil, que você não faça o seu corpo, sabe? Se movimentar, vamos dizer. Não pega coisas tão fáceis que não vai fazer muito resultado, vamos dizer. Vai falar assim, tá bom, não vou tomar sorvete, mas eu vou comer a pizza, né? Então, não pegue coisas tão fáceis. Coloca ali coisas que você pode fazer, metas que você pode fazer em relação ao seu corpo, que não seja tão difícil também, para que depois não haja procrastinação e você não venha realizar, tá bom? Mas coloque ali, pega 3 coisinhas, 3 metas do corpo, 3 metas da alma, 3 metas da espiritualidade e começa a pôr em prática na sua vida, no dia a dia, que você vai ver a diferença da sua autoestima, você vai começar a elevar a sua autoestima com o seu autoconhecimento, porque você vai começar a controlar esses sentimentos, vai começar a controlar o seu corpo, você vai começar a controlar a sua espiritualidade. Então, a espiritualidade, né? Coloca ali também a espiritualidade, o que você poderia fazer em relação à sua espiritualidade. Eu vou começar a ler um meu devocional, vou fazer um devocional, vou ler a Bíblia, vou meditar, vou escutar um louvor, vou ouvir uma palavra. Você vai ver em relação à sua espiritualidade o que você pode ir acrescentando no seu dia a dia, o que te traz paz, o que te traz tranquilidade, né? E ter contato, que nem a minha espiritualidade, eu leio a Bíblia, faço meu devocional, né? Frequento uma igreja, só que às vezes tem momentos que eu vou ali e fico na natureza, sento no meu jardim, fico olhando, sabe, para a natureza também, mexo na minha horta, sabe, ter contato com a natureza. Isso também traz um pouco de espiritualidade, quando você tem um contato com o pé na terra,
quando você vai para um mar, para uma cachoeira, isso também traz muita espiritualidade, você traz o contato, né? O seu contato com a natureza, com o Criador, porque Deus, Ele está também em pequenos milagres, em pequenas coisas, né? Quantas vezes eu fiquei sentada, né, no mar assim, olhando e vinha respostas, vinha, sabe, essa conexão. Então, você coloca também a sua espiritualidade em relação à sua autoestima, coloca o que você pode fazer, o que você pode mudar, para que também a gente possa fugir um pouco dessa correria desse mundo, né, desse mundo físico e desse mundo também digital, né? Muitas vezes nós gastamos tanto tempo, né, e não aproveitamos. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês em relação ao seu autoconhecimento, com a sua autoestima. Ela sim é muito importante, ela é importante para você ser quem você deseja, conquistar, né, chegar aonde você quer. Ela é importante, a sua autoestima, o seu autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa se conhecer, né? Nós foi construída para nós, né? Podemos dizer assim, foi construída para nós uma imagem com o olhar dos outros, né? Quando éramos pequenos. Com o olhar da avó, do avô, dos pais, dos professores, dos amigos, né? Essa autoimagem foi construída para nós, que muitos de nós ainda levamos ela conosco, né? E agora nós precisamos fazer a nossa autoimagem, nós precisamos fazer a nossa melhor versão, né? Porque agora nós somos adultas e somos responsáveis por isso, né? Não precisamos mais dessa imagem que foi feita de fora para dentro. Nós agora podemos fazer nós mesmos. Então, por isso que é bom o autoconhecimento, ter esse autoconhecimento, quem eu sou, né? Quais são os sentimentos que passam aqui dentro, quais são as emoções, né? Qual é a minha espiritualidade, como eu estou com o meu corpo, é isso que eu quero melhorar, o que eu posso melhorar, quais são as atitudes que eu posso fazer, qual é a minha ação, né? Então, quer dizer, o que você acredita que é, né, que você acredita e pensa que é impossível ou possível fazer para você. Aí se você pensar, penso que o impossível é isso. Tá, beleza. Então, eu quero te falar uma coisa. Por isso que eu falo da importância da espiritualidade. Qual é o tamanho da sua fé? Porque você acredita que isso é impossível para você. Qual é o tamanho da sua fé? Né? Porque eu acredito que nada é impossível para nós. Se a gente tiver a nossa disciplina, né? Temos a nossa ação, a gente tem que agir de qualquer forma, né? Que nem hoje. Hoje eu tô fazendo a minha primeira live. Eu tinha que fazer, né? Porque já qual era o meu sentimento que eu tinha de inferioridade, as emoções que eu tinha era medo, vergonha, né? Eu ficava triste quando pediam para eu ler, sabe? Porque eu pensava que eu não sabia falar, que eu não sabia expor minhas ideias. Então, quer dizer, a melhor forma é uma ação. Eu tenho que pôr em ação, eu tenho que praticar. Então, você também vai ter que pôr, né? Ver o que é impossível. Ah, o que é impossível? Tá. Então, o impossível para mim é isso. Tá. Desse impossível, eu posso ter alguma ação? Desse meu impossível, eu posso fazer algo acontecer? Posso ter alguma ação para que isso pôr em prática? Porque às vezes o impossível, ele não é tão impossível assim.
né? Que aos nossos olhos tudo é tão grande, né? Quando a gente está com a nossa autoestima baixa. Quando não temos o nosso autoconhecimento, tudo é impossível, tudo é tão grande, tudo é tão difícil, né? Só que quando a gente começa a olhar aquilo, né? A gente coloca lá, escreve ele, o impossível é isso, a minha dificuldade é isso. E a gente começa a olhar e começa a pensar, sabe, fora da caixinha, pensar fora da caixinha, o que eu posso fazer aqui, qual é a ação que eu posso tomar, quais são as atitudes que eu posso começar a fazer. Aí você começa a ver que aquilo ali não é tão grande, não é tão difícil, não é tão impossível, né? Tem uma palavra que eu quero deixar para vocês, que eu gosto de ler. Então eu quero deixar para vocês uma palavra que está em Mateus 17:20, que fala assim: Jesus lhe respondeu: por causa da vossa pequena fé, em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos serás impossível. Imagina, Deus, né? Jesus falando isso para nós. Se a gente tiver a fé do tamanho de uma mostarda, de um grão, né? Do grão da mostarda, e é pequeno, não é tão grande não. E a gente falar para o monte, né? Sai daí e vai para lá. Nada vos será impossível. Jesus falando isso para nós, nada lhe será impossível. Imagina, nada será mais impossível. Então, quer dizer que às vezes o que a gente acredita que é impossível para nós, mas se você tiver a fé, né? Por isso que eu falo da espiritualidade. A espiritualidade sim é importante. É importante você construir ela, ou se ela tiver meio construída de uma forma que talvez você não deseja tanto, não concorde tanto, então coloque no papel e comece a construir, né? Porque agora você é responsável, você é adulta, você é responsável pela sua felicidade. Ninguém mais é responsável pela sua felicidade. Seu pai, sua mãe, elas já fizeram o que tiveram que fazer por você. Agora, a partir de agora, é com você. Você é responsável pela sua felicidade. E não queira transmitir essa responsabilidade da sua felicidade para outra pessoa. Não queira, tá? Não queira, porque ela é somente sua responsabilidade. Então, crie a sua autoestima com esses 3 pilares que eu falei para você, que é o corpo, alma e espírito. E com isso você vai ter o seu autoconhecimento, porque você vai começar a avaliar dentro de você em relação a isso, o que eu posso melhorar, o que eu quero melhorar, entendeu? Então você vai acabar fazendo o melhor para você, e eu torço isso. E eu quero te ajudar também, né? Como eu consegui vencer, eu consegui fazer esse processo, né, do autoconhecimento, da autoestima, eu quero poder ajudar outras mães também, outras mulheres para fazerem, para conquistarem, para construírem novamente a sua autoestima. Porque para termos filhos, olhar, né, os nossos filhos e ver, não, ali está o sentimento dele, não é o meu, vamos dizer, né? Não é algo... Porque muitas vezes nós, mães, transmitimos, sim, coisas que acabam travando os nossos filhos, acaba deixando eles limitados. E nós não queremos isso.
Eu não quero isso para os meus filhos. Eu acredito que muitas mães e mulheres também não querem que o sentimento delas, as emoções delas, passe para os filhos, né? Nós queremos que os nossos filhos voem, né? Mais alto que nós. Então, eu quero poder ajudar vocês. Eu quero ajudar vocês. Vou no meu Instagram, vou deixar muitos conteúdos, muitas práticas, tá? A partir de agora eu vou começar a colocar práticas para vocês começarem a fazer. Arranjem tempo, não espera que o tempo pare, porque o tempo não vai parar. Então a gente tem que ser disciplinada, a gente tem que arranjar um tempinho, acorda um pouquinho mais cedo. Antes, né, de eu fazer todo esse autoconhecimento, autoestima, eu acordava junto com todo mundo. E era aquela bagunça, né? Todo mundo acordar junto. E hoje eu acordo um pouquinho mais cedo, sabe? Uma horinha mais cedo. E tomo meu café, faço meu devocional, faço minha meditação, estudo o que eu tenho que estudar, se eu tiver que estudar alguma coisa. E isso é bom. Você vai ver qual é o seu momento, se é de manhã, se é à tarde, quando as crianças já estão na escola, se acaso você fica em casa, mas tem mães que trabalham, né, que nem eu trabalho, então eu tenho o meu horário é de manhã. Então você vai ver o seu tempo, se é de manhã, se é à noite, e com certeza você vai ver a diferença, esse tempinho que você vai gastar, ou melhor, que você vai ganhar com você, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Você vai começar a criar a sua autoestima com seu autoconhecimento, você vai ter novas visões em relação àquele problema que você achava que era tão grande e no fim não era. Você vai começar a ter novas visões em relação ao seu corpo, em relação à sua espiritualidade. E você vai ver que o impossível não vai ser mais. Né? Como diz aqui na Bíblia, em Mateus 17:20, que Jesus falou que se a gente tiver a fé de um grão de mostarda, a gente vai ver que o impossível não é mais. Tá bom? Então, um beijo para vocês, tenham um bom dia, um bom sábado, uma boa semana aí, ainda não terminou, e que Deus abençoe cada uma de nós e cada família aqui. Amém.